Olá, Deus abençoe sua vida. Vamos para a aula de número 80. Hoje nós vamos falar sobre os títulos de Cristo. O que nós estamos estudando aqui é o que nós chamamos na teologia de Cristologia. Nós vamos ter essa aula novamente o ano que vem, no segundo ano. Lembra que eu falei com você, é um quebra-cabeça que vamos montando, muitas coisas nós vamos repetir para que você grave. Hoje eu quero falar sobre os títulos de Cristo. O objetivo aqui é examinar os títulos de Cristo no Novo Testamento e sua referência teológica para a compreensão da identidade e da missão de Cristo. Vamos para o primeiro título cristológico. Cristo como Messias. O que significa Messias? Ungido. O cumprimento dessa expectativa judaica, por quê? Porque os judeus tinham expectativa que o Messias ia levantar, ok? Lucas capítulo 4, verso 18 a 21, isso fica muito claro. Essa expectativa. A palavra Messias, ela deriva do hebraico Mashiach, que significa ungido. No Antigo Testamento, esse termo era usado para se referir a reis e a sacerdotes, e até mesmo profetas, porque no Velho Testamento, quem recebia a unção com óleo? Os reis. Quem recebia a unção com óleos? Os sacerdotes. Quem recebia a unção com óleos? Os profetas. E por que eles recebiam essa unção? Porque eles eram consagrados para o serviço de Deus. A Septuaginta vai traduzir Messias como Cristos, termo adotado no Novo Testamento para descrever Jesus. Então vamos lá. Durante o período intertestamentário, que é ali o último livro do Velho Testamento até o início do Novo Testamento, que é um espaço aí de 400 anos, essa noção do Messias evoluiu muito. Havia uma expectativa ali, nesse período da história, do surgimento do Messias. Então, essa se tornou a expectativa central da escatologia judaica. Então, os judeus tinham essas expectativas. Os judeus esperavam um libertador, só que a visão deles era um libertador político. Só que esse libertador ele veio, mas um libertador espiritual. Então, qual que é a expectativa deles? Alguém vai levantar e vai nos libertar do Império Romano e vai restaurar Israel. Só que Jesus ele vai redefinir essa expectativa, porque ele se apresenta como servo sofredor em Isaías 53. Em Lucas capítulo 4, versos 18 e 21, Jesus declara ser o cumprimento da profecia de Isaías. Qual profecias? Isaías 61, verso 1 e 2. Ele vai estabelecer sua identidade messiânica não apenas como rei, mas como aquele que veio libertar espiritualmente a humanidade. Quando a gente vai lá em Mateus 16, na confissão de Pedro, que Pedro diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, demonstra que os discípulos reconheceram a messiandade de Jesus. Só que eles ainda precisavam compreender a natureza redentora e sacrificial. Você vai ver que no momento da ascensão de Jesus, a subida de Jesus, eles ainda estavam perguntando quando Jesus estabeleceria o Israel. Então eles ainda tinham essa expectativa de uma restauração política. Então vamos lá. Jesus é o Messias prometido. Sua missão, ela transcende a libertação política. E ele vai inaugurar o reino de Deus e oferecer salvação não só a judeus, mas a todas as nações. Então, primeiro título, Jesus como Messias. Segundo título, Cristo como Filho de Deus. O que nós vamos ver? Essa relação única de Jesus com o Pai. Então, o título Filho de Deus vai aparecer várias vezes no Novo Testamento. E ela tem implicações profundas e muito cristológicas. Por quê? Diferente da adoção simbólica usada para reis no Antigo Testamento, Salmo 2,7 nos fala isso, Jesus reivindica uma filiação única e eterna com o Pai. João 3,16, um texto muito conhecido, ele é descrito como o único gerado. Ele vai enfatizar o quê? Essa singularidade como Filho de Deus. O único que foi gerado, o único que foi gerado. Então, o batismo de Jesus e na transfiguração, Deus, como Pai, vai autenticar essa identidade, declarando: este é o meu Filho amado em quem me agrado. Então, o Evangelho de João,
reforça essa filiação ao apresentar Cristo como plenamente Deus, coexistindo com o Pai desde a eternidade. Então, a filiação de Cristo confirma a sua divindade e a sua autoridade. Ele não é apenas um profeta, ele não é apenas um mestre, mas ele é Deus encarnado. Vamos lá, então ele é o Messias, ele é o Filho de Deus, e agora Cristo como Filho do Homem. Esse é o título favorito de Jesus. E ele está conectado com Daniel, capítulo 7, verso 13 e 14. O Filho do Homem é o título mais usado por Jesus para referir a si mesmo. Daniel, capítulo 7, verso 13 e 14, eu vou ler para você, ok? Daniel, capítulo 7. É importante que a gente leia esse texto. Esse texto é Filho do Homem, Daniel, capítulo 7, verso 13 e 14. Aqui, ó. Verso 13 e 14. Em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e seu reino jamais terá fim. Então, Filho do Homem, ele aparece aqui em Daniel capítulo 7, verso 13 e 14. Essa figura celestial que, na visão de Daniel, recebe domínio e glória eterna, no Novo Testamento, Jesus emprega esse título para destacar, primeiro, sua humanidade e a sua missão escatológica. Então, isso é muito claro. Jesus usa muito esse título, muito. Em Marcos capítulo 14, 62, quando Jesus vai responder ao sumo sacerdote, Jesus se identifica diretamente com o Filho do Homem. Marcos 14, 62. Então, diretamente com o Filho do Homem de Daniel, capítulo 7. Isso é uma afirmação que o Sinédrio vai considerar o quê? Blasfêmia. E é um dos argumentos do Sinédrio para condenar Jesus. Então, esse título também é associado ao sofrimento, Marcos 8, 31. A sua autoridade para perdoar pecados, Marcos 2, 10, e ao seu papel como juiz escatológico, Mateus 25, 31. Vai dando pausa aí, vai abrindo os textos para você ler, ok? Então, esse título, Jesus como Filho do Homem, é tanto o representante da humanidade, quanto o soberano que reinará sobre todas as coisas. Então, esse é o título que Jesus mais usa. Então, Jesus como Messias, Jesus como Filho de Deus, Jesus como Filho do Homem. E temos também Cristo como Cordeiro de Deus. A declaração de João Batista lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. Então, esse apontamento de Jesus como o Cordeiro de Deus fala do sacrifício perfeito que tira o pecado do mundo. Então, João Batista apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ligando Jesus à sua missão ao Cordeiro Pascual. Lá em Êxodo capítulo 12, quando a Páscoa é instituída, o Cordeiro Pascual é imolado. Então, essa palavra, esse título, já aponta para o sacrifício de Jesus. Então, essa identificação também, ela vai ecoar lá em Isaías 53, principalmente o verso 7, onde Jesus é apresentado como servo sofredor. É comparado a um cordeiro levado ao matador. Em Apocalipse, Cristo é adorado como o cordeiro que foi morto, né? Enfatizando que a sua morte foi central para a redenção da humanidade. Seu sangue purifica os crentes e os torna dignos de estar em Deus. Então, o sacrifício de Cristo substituiu o sacrifício do Antigo Testamento, ok? Estabelece uma nova aliança baseada na graça. A carta aos Hebreus deixa isso muito claro. Então, eu tenho Cristo como Messias, ok? Eu tenho Cristo como Filho de Deus, eu tenho Cristo como o Filho do Homem e tenho Cristo como Cordeiro de Deus. E agora o quinto, Cristo como Senhor. É um termo muito usado, isso fala da sua autoridade, Filipenses 2, verso 9 ao 11. Então, o título Senhor é um dos mais importantes do Novo Testamento.
naquele contexto grego-romano do Império ali romano, e essa influência grego-romano, esse termo era usado para imperadores e deidades. Mas o Novo Testamento vai aplicá-lo a Jesus, mostrando a sua soberania, ok? Paulo vai declarar em Filipenses 2, 9 e 11, ele vai declarar que Deus exaltou Cristo e lhe deu um nome que está acima de todo nome, de modo que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Então essa confissão, ela, naquele período, no primeiro século, era revolucionária, pois colocava Cristo acima dos imperadores romanos. Então, no Antigo Testamento, Senhor era usada para traduzir na Septuaginta o nome de Deus. Então, o termo Senhor no Velho Testamento aponta para Deus. Senhor no Novo Testamento aponta para Jesus. Isso, mais uma vez, identificando que Jesus com Deus de Israel. Jesus é soberano sobre toda a criação, sua autoridade exige nossa total submissão e adoração. Ele é Senhor. Senhor. E além do título como Senhor, tem um título também de Cristo como pastor e rei. Então ele é, como pastor, o guia, como rei, o governante de todo o povo. João 10, 11 apresenta ele como pastor, Apocalipse 19, 16 como rei. Então Jesus se apresenta como bom pastor, em João 10, 11, estabelece um contraste com os líderes religiosos corruptos, né? E ele cuida das ovelhas e dá a vida por elas. João capítulo 10, vale a pena ler esse capítulo. Então, a imagem descrita aqui de Jesus remete ao Salmo 23, a Ezequiel 34, onde Deus promete pastorear o seu povo pessoalmente. Já em Apocalipse, Cristo é descrito como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, indicando a sua realeza universal. Essa realidade escatológica, ela será plenamente manifestada quando ele reinar sobre todas as nações. Então, Cristo é aquele que governa com justiça e amor como rei, e ele trará consumação do reino de Deus e como pastor cuida do seu povo até aqui. Então nós vimos alguns títulos cristológicos de Jesus, né? Nós vimos ele como Messias, como Filho de Deus, como Cordeiro, como Senhor, como pastor e rei. Eu coloquei no material a biografia, Oscar Cullmann, Cristologia do Novo Testamento. Esse livro é fantástico. Ali você encontra todos os títulos cristológicos. Eu não citei aqui do Cristo como profeta, mas nesse livro, Cristologia do Novo Testamento, autor Oscar Cullmann. É o melhor livro cristológico de Jesus. Sobre Jesus, né? Sobre Jesus. Então vale a pena você ter ele, vale a pena você ler. Ali você vê todos os títulos cristológicos de Jesus. Chegamos ao final dessa aula, quero abençoar a sua vida. Amanhã, na próxima aula, vamos falar da vida e do ministério de Jesus. Deus abençoe você. Até a próxima aula, se Deus assim permitir.